Lucas capítulo 1. E nós vamos encontrar em Maria, nesse texto, a fé, a graça, o trabalho e a recompensa de Deus na vida desta mulher. Diz o texto, Lucas 1:26. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse-lhe: alegra-te muito, agraciada, o Senhor é contigo. Alegra-te muito, agraciada, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua prima, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Porque para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Então disse Maria: eis aqui a serva do Senhor, se cumpra em mim conforme a tua palavra. Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Que texto lindo, que texto maravilhoso. A igreja, na verdade, ela é representada pela mulher. É a noiva de Cristo. É a noiva de Cristo. Eu fico imaginando Maria, ainda tão jovem, adolescente. A Bíblia não diz a idade de Maria quando ela foi visitada pelo anjo Gabriel, o mensageiro. A Bíblia não diz a sua idade, mas ela era muito jovem ainda, quase que adolescente. Imagina uma visitação desta, quando o anjo se apresenta e ele diz: salve agraciado, o Senhor é contigo. A graça de Deus está se manifestando na vida dela. Agora, para que a semente, a palavra de Deus é a semente, para que a semente germine, ela precisa cair em um solo apropriado. O solo para que a semente germine é o nosso coração. E a minha oração é que os nossos corações estejam preparados para recebermos a semente da parte de Deus que tem sido liberada sobre nós nesses dias. Tudo que Maria recebeu, e ela recebeu pela fé. A graça de Deus a envolveu. A graça é a capacitação que vem da parte de Deus para cumprirmos o propósito de Deus. A graça é a capacitação que vem da parte de Deus para que o propósito dele se cumpra nas nossas vidas. Não é pela nossa habilidade, não é pela nossa força, não é pela sabedoria humana, mas é a graça de Deus. A Bíblia diz que Jesus, ele crescia em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e diante dos homens. Diante de Deus e diante dos homens. A graça é o favor de Deus derramado sobre nós, e a capacitação que vem da parte dele para que a palavra dele seja executada nas nossas vidas e através das nossas vidas. Lá estava Maria, ainda jovem, comprometida, ela estava no tempo de noivado, era um compromisso com José, virgem, nunca tinha tido relação com homem algum. Imagina, de repente chega alguém dizendo: salve agraciada, o Senhor é contigo. É preciso muita fé. Não é verdade? É preciso muita fé para se render, para se entregar, para se colocar.
E Maria, ainda tão jovem, ela vai se colocar à disposição e ela vai dizer assim: eis-me aqui, eis aqui a tua serva, então cumpra em mim segundo a sua palavra. Nós temos as mães aqui presentes, mas eu quero trazer esta palavra na figura da mulher, que é a igreja. Nós estamos sendo chamados, separados deste tempo, e Deus nos estabeleceu e tem liberado a sua palavra sobre nós, para que sejamos os mensageiros, aqueles que levam as boas novas, para promover salvação, libertação, cura e transformação. Se fosse você que estivesse lá no lugar de Maria, como você se colocaria? Como você receberia aquela palavra? Fico imaginando e pensando, e a Bíblia diz que quando a saudação chega aos seus ouvidos, ela ficou um pouco como que perturbada. A princípio ela não está entendendo o que está acontecendo. Há momentos que Deus fala conosco, nem nós entendemos a grandiosidade do propósito de Deus para as nossas vidas. Muitas vezes nós não compreendemos, nós não entendemos. Muitas vezes nós não entendemos o papel da igreja e o que é ser igreja neste tempo. Mas mesmo não entendendo a princípio e compreendendo, Maria, ela vai se render, ela vai se entregar, ela vai acreditar, ela vai crer e vai se colocar à disposição. Hoje nós estamos aqui e Deus tem liberado muitas palavras sobre nós. Nós temos desfrutado da presença do Pai. Temos recebido da parte de Deus a palavra rema, a palavra revelada, de restituição dos anos que foram consumidos pelos gafanhotos. Pastor Evaldo aqui liberando o decreto profético, dizendo: vai sobrar, conforme Levítico 26:10. Isso é extraordinário, isso é maravilhoso. Mas Deus, nesses dias, Ele quer nos levantar como atalaias nesta geração, proclamadores das boas novas, curando enfermos, expulsando demônios. Que você possa se colocar e você possa dizer assim: eis-me aqui, pode cumprir em mim segundo aquilo que tu tens falado. É preciso fé. Fé, graça, trabalho. O quão trabalhoso é criar um filho, sim ou não? Só ouvi um sim. É trabalhoso, sim. É gratificante? Lógico que é gratificante. Mas filho dá trabalho para se criar. Não é verdade? Dá trabalho. Muitas vezes acordando de madrugada, noite sem dormir. Mães que se colocam à disposição para estar ao lado. Essa noite a Beatriz dormiu lá em casa. De vez em quando dorme a Bia, a gente faz um revezamento, porque os dois de uma vez, Ivaninha, não é fácil não. Levi Benício e Beatriz Aurora, quando eles estão só, é impressionante a diferença. Mas quando eles se juntam, aí é um Pentecoste, é fogo puro. Então a gente faz um revezamento, assim, a Bia vai no sábado, vai na sexta, e aí depois hoje já vai o Levi. E aí fica a paz reinando. Antes a Beatriz fazendo arte, imagina. A Beatriz estava comigo embaixo, ela subiu as escadas e ficou no vidro assim olhando, e ficou cuspindo no chão assim, lá no cima. Imagina a criança, dá trabalho ou não dá trabalho? E a Marisa subiu, trouxe um paninho e falou: você vai limpar. Então criança, dá trabalho. Você acha que Maria teve trabalho com Jesus? Ah, mas ele era o filho de Deus, ele era perfeito, lógico, mas era criança. Ele era criança. Com 12 anos de idade, a família de Jesus, eles vieram de Nazaré e foram para Jerusalém e para ter um tempo de festa. Jesus tinha 12 anos. E aí, geralmente vinham em grupos, os parentes, os amigos subiam a Jerusalém. Imagina, pessoas vindo de longe, distante, de um lugar distante, caminhando a pé para chegar a Jerusalém para celebrar a festa. E dentre os pais, juntamente com os pais, vinham os filhos, as crianças pequenas ou adolescentes. E Jesus tinha 12 anos. Estavam ali celebrando na festa ali em Jerusalém. De repente chegou a hora de ir embora. Eles começaram a voltar para casa e caminharam. Os pais de Jesus, de repente eles percebem que Jesus já não estava com eles.
E eles saíram procurando, deve estar com algum parente. E eles foram procurando, não acharam Jesus. Eles voltam para Jerusalém procurando Jesus. E ali depois de 3 dias, imagina, depois de 3 dias, onde Jesus estava? No templo, falando com os doutores da lei, ouvindo e falando, argumentando. E todos ficaram ali admirados. E Maria diz: olha, por que você fez isso com a gente? Como que pode? Falou: olha, o meu pai trabalha, eu vim cumprir a missão dele, estou trabalhando para o meu pai. E ninguém entendeu foi nada o que Jesus estava dizendo. Então Jesus, ele deu trabalho. Maria teve trabalho de criar. Nós temos um trabalho para criar, para educar, para encaminhar na vida. Filho dá trabalho. E nós vamos ver na pessoa de Maria a fé entrando em evidência para receber a palavra de Deus. Nós vamos ver a graça de Deus sendo derramada sobre ela, dando a ela a graça de conceber e dar à luz ao Salvador da humanidade. Imagina isso. E ela vai desenvolver a sua atividade cuidando de Jesus. Jesus vai passar por todos os processos que ele deveria passar, e Maria estava lá, acompanhando Jesus no desenvolvimento ministerial. Quando Jesus assume a sua identidade como Filho de Deus, e ele sabia o propósito para o qual ele tinha sido enviado, e o propósito era ir à cruz, morrer na cruz. Imagina agora o coração de Maria. As boas novas da concepção, uma notícia extraordinária. Mas agora a notícia era que Jesus deveria ir para a cruz, e Maria vai estar lá, vai suportar esse momento de guerra, de luta, mas ela vai perseverar no propósito, servindo a Deus e não murmurando contra Deus. Nós como igreja estamos debaixo de uma chamada, fomos vocacionados, separados por Deus para sermos os proclamadores das boas novas nesta geração. Exige fé, mas a graça de Deus já foi derramada sobre nós. E eu quero dizer para você, assim como o Senhor disse a Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Talvez você diga assim: mas eu não sou capaz. Imagina Maria, se fosse argumentar, e ela também, uma adolescente, recebendo a palavra, o que veio à sua mente? Muitas vezes vem à nossa mente e sobe ao nosso coração que nós não somos capazes de vivermos aquilo que Deus nos chamou para vivermos. Deus, ele tem distribuído os dons, os talentos. Há talentos que Deus nos deu para desenvolvermos as nossas atividades profissionais. A área que você atua debaixo da graça de Deus. Mas Deus neste tempo está nos separando como igreja para sermos os proclamadores das boas novas. Talvez você olhe para você mesmo e você diga assim: mas como vai ser isso? Eu ainda não fui treinado, não fui aperfeiçoado, eu não sei nem como fazer. Faça como Maria. Eu não sei como vai ser, mas uma coisa eu faço: eis aqui a tua serva, eis aqui a tua serva, cumpra em mim segundo o teu propósito. É possível que você diga assim: eu não sei pregar, não sei falar, não sei me expressar. Mas não é você, é Ele em você e através de você. É Ele que nos chama, é Ele que nos capacita. E eu quero profetizar que a palavra que tem sido liberada deste altar vai frutificar no seu coração. Algumas pessoas ainda não entenderam, não compreenderam a sua vocação e a sua chamada em Deus. Mas a minha oração é que o Espírito Santo traga luz sobre nós, que possamos entender, compreender. Assim como Sara cumpriu um propósito, Joquebede cumpriu um propósito, Maria cumpriu o seu propósito, a igreja de Jesus vai cumprir o seu propósito na terra. Agora é preciso o que? Fé. Fé é acreditar, é crer. Fé é acreditar, é crer. E juntamente com acreditar e crer vem o que? Uma atitude, uma ação. Porque a Bíblia diz que a fé sem as obras ela é morta. Você dá o passo, como diz o pastor Nilton, e Deus coloca o chão. Isso é fé.
Fé é você ousar se colocar à disposição para ser um canal, um instrumento para curar enfermos, para expulsar demônios e para proclamar as boas novas do Evangelho. Deus quer tirar você do anonimato, da obscuridade, da inércia, e colocar você em evidência para que o nome dele seja exaltado e glorificado através da sua vida. Não é para o seu louvor pessoal ou exaltação pessoal, mas é para o louvor e para a glória do nome dele. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. O pastor José está ali. Uma vez ele disse para mim assim: olha, um homem sem fé é tão miserável que nem a Deus ele agrada. Um homem sem fé, ele é tão miserável que nem a Deus ele agrada. E o que é fé? Fé não é apenas você dizer eu acredito. Fé é você agir de acordo com a palavra de Deus. Maria podia ter dito assim: olha, eu acredito em tudo que o anjo está dizendo, mas se ela não se colocasse à disposição, e ela vai se colocar à disposição. Fé é você colocar-se à disposição e dar o primeiro passo. Dentro de alguns dias nós teremos unção para líderes. Todos os líderes de células serão ungidos neste altar. Vai ser uma unção de renovo para que todos possam viver uma década de ouro, uma década dedicada ao Espírito Santo e frutificarmos na plenitude do propósito para o qual nós somos chamados. E Deus quer fazer de você um líder. Quero que você diga como Maria diz: eis-me aqui. Deus quer fazer de você um líder. Tem gente que não entendeu ainda, pastor Miro. Imagina, eu fico imaginando se o anjo Gabriel chegasse para você e falasse com você: salve agraciada. Estou falando para a igreja, homens e mulheres. Salve agraciada, igreja, o Senhor é contigo. Vocês vão conceber, vocês vão dar à luz, vocês vão multiplicar, vocês vão crescer, vocês vão expandir, vocês vão influenciar a terra. O que você diria? O que você diria? Eis-me aqui. O que você diria? Muitas vezes nós olhamos para esses textos como algo poético, e parece que não diz respeito a nós. Maria, a mãe de Jesus Cristo, ela recebeu a palavra no seu coração. Ela creu que aquilo que o anjo havia dito se cumpriria, e ela se coloca à disposição. Deus quer fazer da sua casa, do seu lar, um manancial de águas vivas para dessedentar aquele que está com sede. Deus quer fazer da sua casa como um farol que brilha em meio à escuridão, para dar direção às pessoas que ali se achegam. A palavra que Deus está liberando sobre você é uma palavra de despertamento para que você diga: eis-me aqui. Se coloque à disposição. E em breve nós estaremos aqui, todos os líderes e aqueles que se colocam à disposição, recebendo uma nova unção para vivermos essa década extraordinária, a década de ouro. Temos essa declaração sobre nós para o ano de 2021, amplitude, acredite nisso. Os poços que foram entulhados serão desentulhados, e nós continuaremos cavando poços, e muitos outros poços serão cavados. Mas já estamos diante de um poço chamado Reobote, que é amplitude. Quando os poços que Isaac havia cavado foram entulhados pelos filisteus, porque eles tiveram inveja, porque a unção de prosperidade e o favor de Deus estava sobre Isaac. Isaac vai tomar a semente, vai plantar a semente em um tempo de fome, um tempo de escassez. E a Bíblia diz que naquele mesmo ano ele colheu 100 vezes mais. Por que ele colheu 100 vezes mais? Porque a graça de Deus, o favor de Deus, a bênção de Deus estava sobre ele. A bênção de Deus, o favor de Deus está sobre as nossas vidas. Acredite, o favor de Deus está sobre a sua vida. E a semente vai ser plantada, ela vai germinar, ela vai frutificar, e você vai colher de uma forma abundante. Quando Isaac ele abriu este poço chamado Reobote, ele diz: olha, aqui nós vamos crescer. Este é um lugar amplo. Deus veio a ele e confirmou a ele tudo aquilo que havia prometido a Abraão. A Bíblia diz que o rei dos filisteus veio a ele, diz: olha, eu quero fazer uma aliança com você.
porque eu tenho visto Deus na sua vida. Olha que extraordinário. As pessoas verão Deus na nossa vida. Os nossos vizinhos, os nossos amigos, eles verão Deus na nossa vida. Os teus parentes, eles verão Deus na sua vida. Porque o favor de Deus, a graça de Deus está sendo derramada sobre você. Acredite nisso. A princípio, quando a Maria recebe aquela palavra, ela fica um pouco assim, perturbada. Mas como isso vai acontecer? O Espírito Santo vai se encarregar. Basta que você se coloque à disposição. O Espírito Santo vai se encarregar. Basta que você se coloque à disposição. O Espírito de Deus nos ajuda nas nossas fraquezas. E a graça de Deus nos capacita para executarmos a nossa chamada. Eu me lembro a primeira oportunidade que eu tive para estar no altar. Éramos poucas pessoas no sábado à noite. O meu pastor disse assim: no sábado que vem o Edmilson vai trazer a palavra para os jovens. Foi uma semana terrível, angustiante, perturbadora. Eu não conseguia me desconectar do sábado. Segunda-feira, o sábado, eu já estava lá. Terça-feira, o sábado, você vai pregar. E eu comecei a me preparar. E eu me preparei para pregar um sermão de 45 minutos, 1 hora. Mas quando eu subi no altar, as minhas vistas se escureceram, não via mais ninguém. De tanto nervoso que eu fiquei. A fragilidade, a fraqueza, tem que depender dele. E eu preguei 5 minutos, sumiram as palavras, desapareceram. A minha boca secou, eu não conseguia mais falar. Mas eu continuei. Mas o Espírito Santo e a graça de Deus nos capacita. Então não é você, mas é preciso que você dê o primeiro passo. E quando você dá o primeiro passo, o mar vai se abrir. E a glória de Deus vai se manifestar. E vidas serão salvas, curadas, restauradas e transformadas pelo poder de Deus que vai se revelar, se manifestar através da sua vida. Não é você, é Ele. Para quê? Para que o louvor seja dado a Ele. Lá estava Jesus sendo levado para o matadouro como ovelha muda. Agora imagine o coração de Maria. Jesus vai ser crucificado e Maria vai estar lá, olhando Jesus crucificado. Mas não era o fim, era um processo. Na nossa jornada, na nossa caminhada, nós passamos pelos processos. Quando Deus deu o sonho a José, que ele seria líder sobre os seus irmãos, Deus não mostrou para ele o processo, por tudo que ele iria passar, sendo preparado, moldado para se tornar o líder. Então muitas vezes Deus mostra o final, mas não mostra o processo. Lá está Jesus, o Salvador. Quando o anjo apareceu a Maria, ele não falou a respeito da crucificação. Simplesmente ele disse que seria o Filho de Deus. Maravilhoso, imagina ser a mãe do Salvador da humanidade. Mas o anjo não disse: olha, ele vai ser crucificado. Mas a cruz não foi o fim. A cruz não foi o fim. Depois da cruz, Jesus vai ser sepultado, mas no terceiro dia ele ressurge dentre os mortos. Agora Jesus está ressuscitado. Isso é recompensa. E hoje ele está assentado à direita do Pai, e ele intercede por nós. Imagina isso. Este mês é o mês para o desenvolvimento da nossa fé. Este mês é o mês onde nós veremos a graça de Deus nos capacitando, nos fortalecendo. Este mês é o mês para sermos despertados para o desenvolvimento das nossas atividades, quer seja ela no campo empresarial, na sua atividade profissional, ou mesmo ministerial. Se coloque à disposição, faça um pouco mais, dê mais um passo.
Eu estava conversando com o apóstolo Robert Dudu, eu o levei para que ele conhecesse o nosso campus. Eu disse: olha, eu pretendo abrir pelo menos 5 campos em Campo Grande. Vocês se lembram quando eu disse assim, um pouco mais? Um pouco mais, um pouco mais. E quando eu disse assim, olha, eu pretendo abrir 5 campos em Campo Grande, ele falou: por que não 10? Por que não 10? E eu disse: é um bom desafio, então vamos para os 10. E é possível que a gente vá para os 20, para os 30, eu não sei, mas Deus sabe. Uma coisa eu sei: eis-me aqui. E eu percebo que Deus, Ele vai abrindo portas. Deus está se movendo. E Deus vai nos surpreender este ano ainda. Deus vai nos surpreender ainda este ano, com crescimento, com frutificação, com multiplicação. Aqueles que permanecerem e permaneceram como vocês, verão a glória de Deus. Porque a Bíblia diz: necessitais de perseverança, para que depois de haver desfeito a vontade do Senhor, alcanceis a promessa. Ninguém alcança a promessa sem perseverar. Nós não fomos chamados para estarmos congregados ou reunidos simplesmente nos momentos favoráveis, mesmo no tempo contrário. Sempre tem um remanescente, você faz parte dos remanescentes, e Deus vai usar sempre os remanescentes para manifestar a glória dEle, e Ele está contando com você neste tempo. Eu acredito que neste ano ainda muita coisa boa vai acontecer, que você possa dizer: eis-me aqui. Se coloque à disposição, comece a se mover em fé. Eu creio que em breve retomaremos as nossas células presenciais. Breve. Aquela onda já passou. Amém? Aquela onda, aquele espírito de morte já foi vencido. Eu acredito nisso. E nós viveremos este novo ciclo: fé, graça, trabalho e recompensa. Para todo trabalho aproveito, mas meras palavras levam o quê? Ao caos, à necessidade. E nós não vamos viver apenas de palavras, nós vamos ter atitudes para consolidar o reino de Deus na nossa cidade, no nosso estado e na nossa nação. Você pode dizer como Maria disse? O que ela disse? Está muito fraquinho esse eis-me aqui. Fale com todo o seu coração: eis-me aqui. Preste atenção, não diz respeito a você. Como que pode uma menina virgem conceber e dar à luz? Como que pode? Mas Deus é especialista. Talvez você olhe para você, alguém olhe para você e diz: como que pode? É você, vai ser usado por Deus. Você é você mesmo. Mas você está cheio de debilidades, fragilidades, marcas de pecado. Mas Deus é especialista em perdoar pecados. Ele é especialista. Na verdade, Ele providenciou o perdão através do seu Filho na cruz. Você está entendendo? O diabo quer prender você na sua debilidade, na sua fragilidade. Mas tudo que você precisa fazer hoje é o quê? Se colocar à disposição. Maria vai dizer: como que pode? Eu não tenho relacionamento com algum, não faz sentido. Agora fica imaginando também, pensando na cabeça de José. De repente Maria começa a desenvolver a criança. Imagina a mente e a cabeça. Mas o anjo vai aparecer a ele. E o anjo vai aparecer a quem que precisa ser para aparecer, para poder ajustar as coisas. O anjo vai aparecer a José, porque José, ele não queria denegrir Maria. Ele gostava de Maria, mas falou: não vou ficar com essa mulher. Como que eu posso ficar com uma mulher que eu não tive relacionamento com ela e ela está grávida? E ele vai querer fugir de fininho, sair de fininho. O anjo aparece e diz: ei, permanece aí, tem um propósito nisso. Então a nossa mente não vai entender todas as coisas, mas o importante é que nós nos coloquemos à disposição. Simplesmente diga: eis-me aqui. Dê um aplauso ao Senhor.